And We almost, okay, I and guess we are on Facebook. How should we add me to the interpreting function? You have to speak because people are gonna be on Facebook, Brandon. Right. So you have whatever Laura says in English, you have to say in Am I Portuguese. doing consecutive or Oh, simultaneous? good question. 'Cause No, there- you have to be consecutively. I don't know. I don't understand this English, but Right, because it's you have to talk after Laura because Okay. yeah, Laura has to speak like in short sentences and Okay. so you can translate because people is on Facebook and they're gonna hear you. Yeah. so I'll just Okay. pause every sentence, every few sentences. So, right, that's Yeah. the thing about Facebook that Yeah, can't have simultaneous. that will work. Okay, let me see. Oh, shoot, this Facebook always change things. I never know where the pages are. I think we're live now, so We are live. okay. Oi, Fernando. Oi, boa noite, Laura. Boa noite. I can't find the page. It's awful. I never find the page. Let's see. Okay. Yeah, we are on Facebook, so I am in the computer. Okay, I'm gonna start sharing, but we can start. So I'm gonna look on my phone, but I can't find the page now because they just changed everything. It's just... Ok, gente, boa noite, tudo bom? A gente está hoje aqui, espero que vocês estejam aí, porque eu não consigo ver ninguém, porque o Facebook não está me mostrando ninguém. Então, eu tenho que entrar no telefone para ver. Mas eu espero que vocês estejam por aí, que nós estamos aqui. Eu estou aqui com a Laura Rotolo, Laura, né, para gente? Laura, né? Do Sindicato das Liberdades Civis, e ela vai conversar com a gente sobre essa questão do Comunidades Seguras, que é uma coisa importantíssima, e nós temos tradução. Então, a Laura vai falar em inglês, mas tem o Brandon que vai traduzir. Eu espero que vocês façam perguntas e comentários. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, pode perguntar. Então, so Laura, you should say hello to people and start. You're on mute. You are on mute. Of course, right? So, boa noite, good evening, everyone. I'm Laura Rotolo. I work for the American Civil Liberties Union. I'm a lawyer and an advocate for immigrant rights, and I'm so happy to be with you tonight. Então, boa noite. Eu me chamo Laura Rotolo e eu trabalho para a União de Liberdades Civis americana e eu sou uma advogada e também defensora dos direitos dos imigrantes. And I am an immigrant from Argentina, so we are sort of neighbors, and it's great to be with you tonight to talk about the Safe Communities Act, which is a bill that is very important to immigrants in Massachusetts, and we're going to talk all about it. Então, eu também sou uma imigrante de Argentina, então a gente são vizinhos, né? E eu estou bem empolgado para estar aqui esta noite para falar sobre a Safe Communities Act, ou seja, a lei de comunidades seguras, e um tema muito importante. Make sure that everybody can see this. And if you hear screaming in the background, that's just my children. Everything is fine. E vou ver se colocou aqui para todos verem, se ouvir gritaria, é só minhas crianças, mas tá tudo bem. Okay, so this is the Safe Communities Act. And I wanted to start with a little quote from Martin Luther King, since it was just Martin Luther King Day. And it says that the arc of the moral universe is long,
but it bends towards justice. And I think that's important because the Safe Communities Act has been a very long fight, but we're making a lot of progress. And so I wanted to just keep that in mind this evening. Então, eu queria começar com uma frase de Martin Luther King, que fala que o caminho para o caminho do universo moral é bem longo, mas vai curva no sentido da justiça. Então, a luta para a lei das Safe Communities tem sido uma luta bastante longa, mas a gente está conseguindo progresso nisso. Okay, so I want to talk about 4 things tonight. Why we need the Safe Communities Act, or the SCA, what it is, how it works, why it's important, where the bill stands right now, where we are in the legislature, and of course, what you can do. Então, esta noite eu vou falar sobre 4 coisas: o porquê que a gente precisa da lei Safe Communities, o que é, como funciona, por que é importante, onde que é, qual que é o status da legislação neste momento e o que vocês podem fazer. Okay. And we'll start with why this is important. And one thing to sort of understand is how it is that ICE, Immigration and Customs Enforcement, right, uses our local police, courts, and agencies to help it deport more people. Então, a gente vai começar com um porquê é tão importante. E para isso é importante entender como que a imigração está usando a polícia local para ajudá-lo a deportar mais imigrantes. And there are 4 ways, and Brendan, I'll just do one and pause after each one. So the first way is, I'll start over here. This is the local arrest. Every time somebody is arrested in Massachusetts or anywhere in the country, if you are arrested, your fingerprints are taken and ICE is automatically notified about you, who you are, and where you are at that moment. Então, tem 4 jeitos diferentes de como funciona essa colaboração. Vou começar aqui, que seria quando a polícia prende alguém. Então, eles tiram os digitais e automaticamente eles notificam a autoridade de imigração. E eles já sabem quem é você e onde que você está nesse momento. Another way that ICE uses local authorities is by when local authorities call ICE, pick up the phone and say, I've arrested this person, or I'm looking at this person, and I think they may be undocumented. You should come and take a look at them. And here's their name, and here's where they are. And here's a local police officer who has just decided, or a local court official who has just decided to call ICE about somebody who they're in contact with. Então, o segundo jeito é quando a autoridade local liga para o ICE, para a imigração. Isso funciona que, vamos supor que a polícia prende alguém, e então eles ligam para a imigração, falando, acho que eu tenho alguém indocumentado aqui, então venha ver. E daí fornece o nome, onde que está no momento. Então, é no caso que a autoridade local decide entrar em contato com a imigração. And then there's something called a 287G agreement. 287G is just the name of the law. And these agreements are when local jails take somebody who is a local jail official and give them federal powers. ICE comes in, trains the person, gives them access to immigration databases, and basically makes them into an ICE agent. They get paid by their jail and they have all their regular jobs as a jail official, but also they're working for ICE. And they can interview people and they can fill out deportation paperwork, all on behalf of ICE. Deportation paperwork, all on behalf of ICE. Então, daí tem um acordo que se chama 287G,
Isso é um acordo, mas também é o nome da lei. E funciona assim, que as cárceres locais, as cárceres, eles, vamos supor que tem um oficial que ele liga para os autoridades, que trabalha com as autoridades federais, e ele é treinado por eles, e eles têm poderes federais. Então, dá esse treinamento, dá ele acesso a uma base de dados, e dá informação para ele, e basicamente ele está trabalhando para a cárcere local, mas ao mesmo tempo ele está trabalhando basicamente por ICE. Então, pode fazer entrevistas, pode preencher formulários de deportação, pode conseguir informação para a imigração. Então, basicamente, funciona desse jeito. And then lastly, again, with people who are in jail in Massachusetts, ICE can come in and talk to those people while they are detained. ICE can come and interview them and ask all sorts of questions to move them along to deportation. And our jails just allow ICE agents in. E, por último, tem as pessoas que já estão presos e a autoridade de imigração já pode entrar e falar com os presos, pode entrevistá-los, levar o processo de deportação para frente. E eles simplesmente estão permitidos entrar sem problemas. Okay, why are these things bad? I think you can understand them, but of course this means that ICE is able to make more deportations, to deport more people because they have all these extra resources. It also confuses the roles of your local police, your local jail, and the federal government. And what that does ultimately is that it breaks down people's ability to trust their local government. If they think that your local police is acting on behalf of ICE, you're not going to call 911. You're not going to seek help when you need it. And it's a real problem for trusting local agencies that you might need to call for help. Então, por que isso é ruim? Acho que dá para imaginar, mas basicamente significa mais deportações, porque agora eles têm mais recursos para poder fazê-lo, e também isso confunde os papéis das autoridades locais, da polícia, dos cárceres e também do governo federal. E isso acaba tendo um impacto sobre a confiança que tem no governo local, porque daí, se as pessoas acham que o governo local está trabalhando com a imigração, então são menos prováveis de ligar e pedir ajuda quando necessário. Okay, and so the SCA, the Safe Communities Act, would end Massachusetts' voluntary involvement in federal immigration enforcement and protect basic rights. That's basically what it does, and we'll talk about how next. Então, basicamente, a lei de Safe Communities, ele acaba o envolvimento voluntário de Massachusetts para ajudar a fazer cumprir as leis de imigração federal e protege os direitos básicos das pessoas aqui. Okay, and so back to this, how does it work? The very first thing that it does is it prohibits local police and local agencies from even asking about your immigration status. This is so important. If you get pulled over by police, if you go to court, nobody should ask you about your immigration status because that leads to everything else. And this would prohibit that question. Então, como que funciona? Primeiro, a lei impede a polícia de perguntar sobre o seu status imigratório. Então, se a polícia para vocês, ninguém tem que perguntar o seu status imigratório, porque é isso que leva tudo o resto que vem depois. Then it would just prohibit all 287G agreements. In Massachusetts, we used to have 4 at the beginning of the year. We now have 2 at the beginning of last year. We have 2 because 2 of them were already canceled. And we're still the only state in New England that has these agreements. Our bill would end 287G agreements. We think they're dangerous. We think they're bad for public safety, bad for our communities, and the bill would just end these agreements.
Então, a segunda coisa é que ele termina os acordos 287G por completo. Antes, em Massachusetts, tinha 4 partes do acordo, agora somente tem 2, já tiraram 2. E o Massachusetts é o único estado em New England que ainda tem esses acordos. Então, ele acabaria por completo. E porque isso é algo perigoso, algo ruim para a segurança pública em Massachusetts e é ruim para nossas comunidades. Then it would stop police, court officials, any law enforcement officials from calling ICE just proactively. They can't pick up the phone and call ICE when somebody is in their custody and about to be released. Now you can imagine this is a very key moment, right? That is a big way that ICE finds people. So what we are going to prohibit is a police officer, a court official calling ICE and saying, this person is about to be released on bail, pre-trial, you can come and get them, right? And we want to stop that kind of voluntary information to ICE. Now, one thing to note is that if you're a person who's serving a criminal sentence, if you've been to court, you were found guilty, you're serving a sentence, that information is publicly available when your release date is, so ICE will continue to know about that. But if you haven't been found guilty of a crime and you're just in jail overnight, or if you're in a police station because you've been arrested, we're not going to allow our officials to call ICE and let them know that you're about to go home. Então, daí também a lei impede a polícia e também os oficiais da corte de avisar a imigração que vai ser solto. Então, eles não podem pegar o telefone e ligar, olha, a gente tem ele vai sair daqui a pouco. Isso é um jeito bastante frequente que a imigração pega as pessoas. Então, isso impede que os oficiais, as autoridades possam falar que essa pessoa vai ser solta em tal horário, de tal lugar. Isso impede essa informação voluntária. Agora, é importante destacar que se estava na prisão e tinha uma sentença que está acabando, essa informação é disponível publicamente. Então, a imigração ainda vai continuar sabendo sobre isso, sobre a data que vai ser solta. Mas se ainda não foi para tribunal, se somente está no cárcere por um dia ou na estação da polícia, eles não podem ligar para a imigração e avisar, olha, essa pessoa vai para casa em tal horário. And then lastly, we talked about how ICE can come into jails. What we have created is that if an ICE officer is going to come into a jail, they have to, the person who is going to be interviewed has to understand their rights, including the right to say no to that interview, including the right to call an immigration lawyer if you have one, and to not sign any papers. And these are rights that people don't know that they have when they're inside jails. It's very important that they know those rights. And so there's going to be a form, and they have to see it, and they have to agree to speak to an ICE agent so that it is completely voluntary and you understand your rights before speaking to an ICE agent. Even if you're in jail, you still have rights. E por último também tem um contexto quando a autoridade da imigração entra na cárcere. Então, se por exemplo, o oficial entra e ele tem um procedimento certo que vai ter que seguir. Se quer entrevistar uma pessoa específica, essa pessoa tem que conhecer os seus direitos e entendê-los. Então, isso inclui o direito de falar não à entrevista que não quer fazer, também tem o direito de ligar para um advogado de imigração e o direito de não assinar nenhum papel. Então, muito importante as pessoas conhecerem seus direitos, mesmo que estejam presos, porque muitas pessoas não conhecem. Então, é muito importante saber que tem que ser um formulário certo, tem que estar de acordo
como fazer entrevista, tem o direito de falar com um advogado, então tem direitos mesmo quando estiver preso. Okay, and just two questions we get all the time about this bill. Why do we still need this bill if Biden is president? And what about the driver's license bill that's happening? So I'll just do the first one. Do we still need this bill under Biden? Absolutely. You may have noticed, even under the Biden administration, there are still deportations, and many of the Trump policies are still intact. We're still seeing, the border situation. We're still seeing people have to stay in Mexico before coming to the United States. The immigration crisis is not over, and the Biden administration is going to continue to rely on our local agencies to help it deport people. Então, tem duas perguntas que eu sempre escuto. A gente ainda precisa dessa legislação na presidência de Biden, e que tal com a capacitação de motorista? Então, primeiro vou responder, e é que com certeza a gente ainda precisa dessa legislação, mesmo com o governo de Biden, porque, não sei se notaram, mas ainda tem bastante deportações, muitas das políticas do Trump ainda ficaram, a situação na fronteira continua complicada, muitas pessoas ainda têm que ficar no México antes de vir para cá, então a crise de imigração não acabou. E a administração de Biden ainda depende das autoridades locais para ajudar com as deportações. And then what about driver's licenses? You may know that there is a bill pending in the Massachusetts legislature to allow people without immigration status to get a driver's license. That is also making a lot of progress, and we hope that that will pass. But of course, that's just one piece of the puzzle, right? If people can drive legally, that will be an amazing, amazing victory. But at the same time, it's not going to stop deportations, and it's not going to stop the local collaboration with ICE that's so harmful to our communities. Então, a outra parte é das carteiras de motoristas. Então, tem uma legislação que é para ser na Câmara Legislativa de Massachusetts, que está para ser votada, e está tendo bastante progresso nisso. A gente espera que vai ser aprovada, e isso vai ser muito bom se passar, porque se as pessoas conseguem dirigir legalmente, vai ser assim uma vitória incrível. Mas não vai impedir todas as deportações e não vai impedir a colaboração local entre as autoridades locais e as autoridades federais. And so I want to talk about where the bill is currently. And very quickly, this is the process by which a bill becomes a law in Massachusetts. We write the bill. It gets put into a committee that specializes in that area of the law. So the legislature split up into a whole bunch of different committees like public safety, transportation, education, all sorts of things. It goes to a committee, then it goes from there to the House of Representatives, then to the Senate. And if it passes both chambers, House of Reps and Senate, it has to be signed by the governor. Então, vou explicar um pouco de como esse processo funciona para aprovar uma legislação. Então, primeiro vai para um comitê específico que trabalha numa área específica, então tem sobre imigração, tem sobre educação, tem de várias áreas diferentes. E daí ele vai para a Câmara de Massachusetts de representantes, e daí, se for aprovado, vai para o Senado. Se passa nas duas câmaras, daí passa para o governador, que tem que assiná-lo para tornar uma lei.
And where we are right now is that we are in the Public Safety Committee. That's the committee it was assigned to. And we have a lot of support there because Senator Eldridge especially is one of the sponsors of the bill, means that he helped write it. And so he's very supportive of it, and as are the other members of that committee. Então, no comitê, ele agora está no Comitê de Segurança Pública, onde foi designada, e tem bastante apoio, foi patrocinado por senador Eldridge, tem bastante apoio, por isso também, então, onde é ali que está neste momento. Now, unfortunately, Governor Baker has said many times that he will veto the legislation, and he continues to say that. And so that means that we need more votes than a majority in the House of Representatives. In the Senate, we need a super majority. Mas, infelizmente, o governador Baker tem falado várias vezes que ele vai vetar, impedir a legislação de ir para frente. Isso significa que a gente não só precisa de uma maioria nas duas câmaras, mas precisa de uma maioria, uma super maioria que fala, para poder passar de qualquer jeito. In the House of Representatives, we need 106 votes, and we have 81 members who have said they support it. And then in the Senate, let's see. And in the Senate, we need 24 votes to have the supermajority to override the veto, and we have 20 that have said they support it. So as you can see, we are making a lot of progress. We're very close, but we have more work to do. Então, na Câmara de Representantes ou Deputados, a gente precisa de 106 para ter essa supermaioria, e a gente tem 81 no momento. E na Câmara dos Senadores, a gente precisa de 24 e a gente tem 20. Então, ainda tem bastante trabalho pela frente para conseguir passar. And you may remember that in December of last year, we had a hearing, and of course it was online because of the pandemic, but it was very well attended. Maybe many of you were there or saw it on Facebook. We had a lot of support, and the chairs of the committee told us that it was a really great hearing. Então, talvez lembrem que em dezembro do ano passado, a gente teve uma audiência que foi virtual, mas bastante pessoas participaram, talvez vocês também viram no Facebook, e teve bastante apoio ali. E os presidentes do comitê falaram que foi bastante bom a recepção que teve dessa audiência. And now the next step is that the committee has a deadline of February 2nd of this year to move it to the next step. It's called reporting it out. It means that the committee will give it like a yes vote, and it'll move to the next step, which, as you will recall, is the House of Representatives. And they have a deadline of February 2nd. Sometimes they give themselves an extension, but that's probably going to be the deadline. It has to move by February 2nd to the next step. Então, o próximo passo para ir para frente seria de fazer um relatório sobre isso. E então, o comitê teria que dar um sim oficial e daí passar para a Câmara dos Deputados. E então eles têm até a data limite do dia 2 de fevereiro para fazer isso, a não ser que eles decidam pedir uma extensão. And I hope that now you are asking yourself, what can you do? How can you get involved? As you saw, we need to get more votes. We need to get more support. Right now, we are concentrating on the members of the committee,
because we need to get past that next step. If we don't get past that next step, then the law is probably not going to pass this session. So right now we are concentrating on sending letters and emails to the members of the Public Safety Committee. That's a link you can click. That there's a letter in Portuguese and in Spanish that you can just fill out and send to all the members of the Public Safety Committee, telling them why this is important to you. And these letters really have a lot of impact, and we really hope that you can take a moment today to write a letter to the Public Safety Committee members. Então, agora a pergunta que devem estar se perguntando é o que pode fazer sobre isso, como se pode se envolver. Então, a questão é que precisamos de mais votos, mas a primeira coisa é que tem que concentrar agora são os membros do comitê, porque se não passa do primeiro passo, então é bem provável que não vai rolar nessa sessão. Então, para isso, a gente tem cartas e e-mails que a gente está pedindo para ser mandados para os membros do Comitê de Segurança Pública. Então, se clicar nesse link aqui, tem carta em português e carta em espanhol também, que está explicando o porquê da importância dessa legislação. E essas cartas têm bastante impacto. Então, a gente está pedindo vocês a tomarem um momento para explicar para eles por que essa legislação é tão importante para vocês. And that is it. Thank you for listening. I don't know if you want to do some questions now, Luisa. I have to give credit to my daughter who did all of the pretty things on this presentation. I don't know how to do them. She made it look beautiful. So Oh, wow. I was impressed. you remember Lucia when she was like a baby, right, Luisa? Now she does. Yes, I remember. I was impressed with the presentation and I was thinking, who did that? Yeah, it was not me. It was So beautiful. Well, congratulations to your daughter. The problem is that they are much ahead of us. so Então, Okay, let me, I'm sorry, Brenda, do you want to translate that? yeah. Então, muito obrigado por me ouvirem. Não sei se daqui a pouco a gente passa para a parte de perguntas. E sobre a apresentação, eu tenho que dar crédito à minha filha, Lucia, que fez que toda a apresentação fosse aparecer tão bonita. Então, okay, I'm gonna say something in Portuguese with people who are here, okay? Então, gente, vocês prestaram atenção na apresentação da... And Brenda, you can translate into English for Laura. I could probably understand. I think I'm okay. Okay, great. I think I could, yeah. Gente, vocês assistiram a apresentação da Laura, que foi super detalhada e bem clara, não é? Eu quero saber se vocês não têm nenhuma pergunta. Estou vendo que a Amy está aqui, da Mira, e que ela compartilhou com a Mira, que bom. E eu queria saber se vocês têm algum comentário, alguma pergunta, porque, olha só, tanta gente na comunidade brasileira é parada pela polícia por causa de alguma infração de trânsito, bem boba. Tá uma lanterna quebrada, entrou, passou um sinal, entrou numa rua que não era para entrar e vai parar na imigração, né? Por causa dessas, porque a polícia acaba, a imigração acaba pedindo à polícia para ir buscar as pessoas. Então, é importante que a gente passe esse projeto. Deixa eu ver aqui, a Cristina está dizendo, obrigada, Laura, e a tradução tão bem feita, verdade. Obrigada. Deixa eu ver se tem algum... Não, a Amy dizendo great work. Ok. Laura, há quanto tempo, how long have we been trying to pass this? So I would say it's been about 9 years. Yeah, 9 years. 8 or 9. You remember we first filed this, it was called the Trust Act. And we did it right after California passed a similar law. Mm-hmm.
California, Connecticut, and Illinois are 3 states that have this law. But I should also say that so many cities and towns in Massachusetts have a local version of this. It's nothing new. You know, it's just that we can't have every city be different, right? So if you're driving through Somerville, it shouldn't be different than if you're in Everett, right? It should be the same. And so we cannot rely on cities to do this. It really needs to be done by the state legislature. Okay. Brandon, do you want to translate that? Então, tem uma pergunta, por quanto tempo a gente está tentando aprovar, conseguir que se aprove essa legislação? E a resposta é que faz como uns 8 ou 9 anos já. Primeiro se chamava legislação Trust, de confiança. Isso a gente tentou um pouco depois de aprovar algo parecido na Califórnia. Então, agora em Califórnia, Connecticut, Illinois tem leis parecidas. Mas também tem que levar em conta que tem muitas cidades em Massachusetts que também têm leis parecidas. Mas a questão é que não dá para ter cidades com leis diferentes. Então, se está dirigindo por Somerville ou por Everett, tem que ser a mesma lei. Então, nós temos um comentário aqui da Rogéria. Ela diz: eu não entendo um estado que tem tantos imigrantes e dificultam uma coisa tão importante para ambas as partes. Yeah, I agree. I think we should have done it. I think this legislature moves very, very slowly on big issues. So this is not the only issue that it moves slowly on, unfortunately. It's just a very slow legislature. And so I think many things take a decade. So we're not alone. But I think that sentiment is so important to say to legislators, this is ridiculous. Why can't we do this in Massachusetts? You say that immigrants are important to the community, do something for them. Do the right thing. Então, estou totalmente de acordo com isso. É algo que a gente tinha que ter feito faz um tempão. Mas a coisa é que essa legislatura, essas câmaras, eles andam muito câmara lenta, muito devagar nos temas grandes, assim. Então, isso não é o único tema que é assim, infelizmente. Muitas coisas levam uma década para poder aprovar. Mas é importante que você expressa esse sentimento quando está escrevendo uma carta, que isso é algo absurdo que está levando tanto tempo, que você fala supostamente os imigrantes são importantes, então tem que fazer alguma coisa, tem que fazer a coisa correta. Ok. A Cristina está pedindo para colocar o link da carta. Can you put on, if you put on the chat, I can put on Facebook. Okay, great. Então, Laura, a gente tem 4 anos de Baker. Ok, mas antes de Baker foi de Patrick, 8 anos, não? Well, Baker's not going to run for office again. So he said that. He's been in office for 4 years, I think. Yeah. Or 6, 6 years actually. But he's not going to run for office again. So he has said that, and there's going to be a race, right? Então, mas a coisa para lembrar é que o governador Baker falou que ele não vai se concorrer de novo, não vai se candidatar. Acho que faz 6 anos já, mas ele falou que não vai tentar de novo. Então tem isso, vai ter uma concorrência e vamos ver quem vai se candidatar e quem vai ganhar. Então, mas a minha pergunta é, antes do Baker foi o de Patrick, democrático. Como que a gente justifica um estado de Massachusetts que se diz democrata, que eu acho que tem uns 3 republicanos na State House? E não passa nada. So even under Deval Patrick, we couldn't pass this, right?
Yeah, no, that's right. And I think we got very close under Deval Patrick, but it was right at the very end of his administration. And I think things were very new and complicated at the time. California was the only state that had passed something like this. But now there's no excuse. There's really no excuse. Deixa eu ver que tem mais comentário. Oh, I'm sorry, Brenda, go ahead. Então, a gente chegou muito perto com o Deval Patrick, mas foi no finalzinho da administração dele, foi algo bem novo, assim, muito complicado, muito desconhecido, somente tinha Califórnia com uma lei assim, mas agora não tem desculpa mesmo. Ok. Tem um comentário da Rogéria que diz: tenho certeza, se pedirem para apresentarem impostos pagos e outras coisas para beneficiar o Estado, todos iriam fazer isso. Can you help me with that? Something about taxes, about filing taxes? I didn't understand very well what she said. But she's saying, I'm sure that if you ask for people to present their income tax, the taxes and other benefits, the state, no, tax to benefit the state. Yeah, okay. Everybody would do it, but I'm not sure if I understood the comment. Right, I think the idea that, you know, immigrants pay so much in taxes is something that we need to remind the legislature that especially undocumented immigrants pay a ton of money in taxes and never get the benefit back, right? You can't file for Social Security benefits. There's a lot of things you can't file for if you don't have status, and yet you're paying taxes out of your paycheck, sales taxes, millions, billions of dollars into Social Security alone. And I think that's an important point to remind legislators. Então, eu acho que assim que a ideia é que os imigrantes eles pagam muito em impostos. E é importante a gente lembrar os políticos disso. Tem muitos imigrantes indocumentados que pagam bastante em impostos. E mesmo assim, pagam mesmo não recebendo os benefícios, como o Social Security. Então, eles pagam imposto do salário, pagam imposto dos produtos que compram. Então, isso é um ponto muito importante. Tem que lembrar os políticos desse ponto também. Tem muito dinheiro entrando dos imigrantes. Então, a Rogéria disse que ela estava se referindo à carteira de motorista, que é outro projeto importantíssimo, que também tem um prazo para o dia 2 de fevereiro, e que está tendo uns workshops no Facebook. Eu acho que amanhã tem outro. É o próximo, não? Yeah, amanhã. Tomorrow at 10 a.m. Ok, 10 horas da manhã, gente. E como é no Facebook, é Facebook, right? Sim. Facebook. Como é no Facebook, se vocês não podem ver aquela hora, às 10, vocês podem ver depois, porque fica no Facebook da Driver's License for Families Together, eu acho. I'll put the link in the chat. Oh, that's good. Porque eu posso colocar aqui. A gente vai colocar o link aqui para vocês. Eles têm 4, fizeram uma semana passada, vão fazer uma amanhã e tem mais 2. Exatamente para falar desse projeto, para informar. É muito importante, gente, que esse ano, quer dizer, é muito importante que vocês se informem sobre o que está acontecendo na área de imigração, em tudo. É importante que vocês se informem sobre tudo. Mas eu digo na área de imigração porque a gente está num ano de eleição. Tem uma eleição importante nos Estados Unidos e a gente precisa exercer a nossa voz, falar com os legisladores o que a gente quer, porque eles não fazem nada de graça, absolutamente. Right? That's right. E não importa se você tem documento ou não, e aonde o político da sua área representa você, right, Laura?
That's right. It doesn't matter if you vote or if you're a U.S. citizen, they represent you. Yeah. They work for you. So, Então, não deixa ninguém dizer que você não é representado, não tem voz, porque você não tem documento. Primeiro que a questão de documento não interessa para ninguém, só interessa para você. E segundo, que você mora naquele lugar, você gasta dinheiro com uma loja, você aluga, você comprou uma casa, você dirige, você bota o filho na escola, você faz compra, então você mora naquela comunidade e aquele político representa você naquela comunidade. Olha aí, mais alguma pergunta ou comentário, gente? Vamos lá, que a gente está chegando. Vamos lá. Eu vou lembrar aqui que quinta-feira nós temos clínica de imigração, não, gente? Clínica de vacina na Gardner, na escola Gardner, em Austin, ali do lado da Igreja Católica. E no sábado vai ser de 3 às 6 na Gardner, qualquer dose. Primeira, segunda, reforço, criança a partir de 5 anos. E no sábado, de 10 às 2 da tarde, na Igreja de Santo Antônio, em Austin. Ali a Igreja de Santo Antônio, ali na esquina da Everett, com aquela outra rua que eu não sei o nome, mas vocês sabem onde é. Tá? E a gente vai estar lá também vacinando. Então, quem precisa de vacina, deve ir lá. Laura, alguma outra? A Rogéria está dizendo, é revoltante. É mesmo. É revoltante que os políticos não fazem nada. Quer dizer, para dizer a verdade, eles não fazem nada que a gente pressiona eles também. Eles só fazem o que os republicanos querem. E nesse estado, os republicanos são maioria, minoria. Então, sabe, é uma questão bem... É porque direito é uma questão que a gente deveria... Direito é direito. A Laura trabalha no Sindicato da Liberdade Civil. Direito é direito, ninguém pode tirar o seu direito, mas se tira, né? O governo tira, né? A gente tem que brigar, né? Então, Laura, algum outro comentário que você queira fazer antes da gente encerrar? Just make your voice heard, like you said. They're not going to do it by themselves. So write those letters. Get your friends to write the letters. Call if you know your own representative. Call these people. Let them know how important this is. Ok, eu vou colocar aqui no Face deixa eu ver se eu estou no Face certo, não. Eu vou colocar no Face o link para escrever a carta. Vou botar aqui. Onde é que está? Comment. Ok. Link. As cartas podem ser escritas até dia 2 ou antes do dia 2, Laura? Como é? No problem. I mean, you do one at a time, but you can write more than one letter, sure. No, I asked until when we can write the letter. Oh, yes. I'm sorry. I did not understand. Yes, write it until February 2nd. Yes, before okay. February 2nd. And after that, we'll change who to write to. If it passes out of the committee, then we'll want to write to other people. Então, tem que escrever a carta assim, até o dia 2 de fevereiro, e depois dessa data, se for aprovada, daí a gente muda para quem vai mandar a carta. Ok. O link... Deixa eu ver se eu consigo... Por que eu não estou conseguindo botar o link aqui? Ok. Link para escrever link para escrever a carta. Ok. Ok, e o outro link é... O que era o outro link? Driver's license for the event tomorrow. Yeah, I put that in. Ok, gente, esse aqui é para vocês verem o evento da Driver's License amanhã. É importantíssimo vocês estarem conectados, saber o que as pessoas estão comentando. É importante vocês fazerem isso.
Eu não sei por que eu estou com duas... ok. É importante vocês estarem conectados. Eu estou fazendo confusão aqui. Ok. Deixa eu botar aqui. Comments. Ok. Link para o workshop da Driver License. Ok. Ok, gente, então, deixa eu ver. Tem um último, parece que tem um último comentário aqui. Deixa eu ver. Eu não sei porque eu estou com dois coisas ligadas. Ok. Isso aqui é uma foto, não é coisa. Agora entendi. Espera aí, deixa eu desligar isso. Deixa eu ver o último comentário aqui. A Rogéria está dizendo: muito obrigado pela live. Isso é algo muito importante para a comunidade imigrante. Pena que poucos têm essa consciência. Pode ser. Mas a gente está aqui para ajudar as pessoas a refletir e ver a necessidade de participar. Não é isso? What's the question? To participate? No, she made a comment saying that she said, thank you for the live, and this is such important matter, but she thinks that not a lot of people are aware of the need to pay attention to this matter. Well, we'll take this show anywhere, if you have, some group of friends or a church or somewhere where you think people would be interested. I am more than happy to go and do another presentation or send somebody else. So yeah, you tell us who you think will be interested and we can do this all over again. Verdade. E depois do dia 2, quem sabe a gente faz outra vez outra coisa, porque, se Deus quiser, a gente vai ter notícia boa. Né? Laura, super obrigada. Thank you so much for being here. Brandon, thank you also for a great translation. E Fernando, que está aí quietinho, escondido. Mas obrigada por estar aqui, pelo apoio. Thank you so much. Thanks to me. Seeing you in person. I hope to see you in person soon. Thank you. Bye, bye. Tchau, gente. Até amanhã, 8h30. Tchau. Tchau, tchau.